O versículo 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E para não ser redundante, também há 7 bem-aventuranças em Apocalipse, tá? Se você depois pegar sua Bíblia e sublinhar todas as vezes que ele disser bem-aventurado alguma coisa, você vai somar 7 vezes também isso. Você tem então aqui já, de cara, nesses primeiros 3 versículos, um bom resumo, eu diria, de toda a teologia do Apocalipse. Porque a teologia do Apocalipse é sobre Jesus. É a revelação de Jesus Cristo. Essa revelação foi dada de uma forma especial. Não é conforme outras revelações dadas antes, porque é uma revelação apocalíptica, que usa símbolos, que usa imagens, que usa cenas impressionantes. Ela é sui generis nesse sentido, mas ela é uma revelação de Deus, a qual Deus quis dar desta maneira. Sobre o que trata, As coisas que em breve devem acontecer, que também tem essa ideia de 7 vezes, o que tem que acontecer vai ser em breve ou sem demora. Jesus virá, ele cumprirá seus propósitos, mas é importante lembrar que isso tudo já vem acontecendo desde aqueles dias lá do passado, quando João recebeu do Senhor em Pátimos essa revelação e mandou de forma escrita para aqueles irmãos que moravam naquelas cidades, que a gente já vai até saber daqui a pouquinho quais eram. E então trata-se de um testemunho, trata-se de algo para ser, um legado. É interessante até que você vê uma espécie de cadeia de transmissão, porque olha, revelação de Jesus Cristo, mas que ele recebeu do Pai. Então primeiro é Deus o Pai, de Deus o Pai para Deus o Filho, de Deus o Filho para quem? Para o anjo aparece antes, do anjo para quem? Para João. O anjo vai até João e diz: está aqui, olha aqui, assista e escreva. De João para quem? Para os servos. O que é que está sendo transmitido? Que legado é esse? Que passa de pai para o filho, do filho para o anjo, do anjo para João, de João para os servos. É justamente um legado da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Esse é o grande conteúdo do Apocalipse. Palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. João então recebe isso e diz: confirmei, atestado. Por que ele confirmou? Porque João é uma testemunha ocular desses fatos, desses eventos. É assim que ele começa a primeira carta, Aquele que nós vimos, aquele que nós tocamos, que os nossos olhos, não foram os seus olhos, não foram as nossas mãos que apalparam. Ou você apalpou Jesus? Não, você não estava lá. Você está sentado no banco 44, lembre sempre disso. Quem tocou, quem apalpou, quem viu, foram Pedro, João, Tiago, Felipe, Bartolomeu. Então são os primeiros discípulos. Eles receberam este legado, foram testemunhas oculares. Olha a palavra aí, testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. É o legado do testemunho. Jesus deu o testemunho. Nós recebemos esse testemunho. Nós vamos para o mundo e dizemos: aqui está o testemunho. E aguentamos as pancadas que vierem por causa disso. E ficamos firmes nisso até o final. Essa é a ideia de Apocalipse. Por isso que o verso 3 diz: bem-aventurado. E aqui eu preciso fazer uma pequena correção, mas eu não estou corrigindo a Bíblia, tá? É só corrigindo a tradução. Porque a tradução aqui tem um equívoco, Porque ela coloca assim no plural: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Traduções mais recentes, como por exemplo a Nova Almeida Atualizada, que é uma atualização aqui desta versão que nós usamos, já tem isso corrigido, apropriado, fala assim: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Porque o primeiro aqui é um indivíduo só. É singular, aquele que lê. E os outros aqui estão no plural, aqueles que ouvem. Como é que pode isso? Por que isso? Bom, é exatamente o que está acontecendo agora aqui. Quem está falando? Somente eu. Um só. Eu estou lendo o Apocalipse, certo?
E vocês estão fazendo o quê? Vocês estão ouvindo. Vocês estão recebendo esse conhecimento através da audição. Esse era o método como o Evangelho e o Apocalipse ia ser revelado para os crentes das cidades. Eles iam receber o texto escrito, o pastor da igreja, o presbítero da igreja, ia pegar o rolo, o pergaminho, ia até a frente da congregação, ia dizer: irmãos, prestem atenção aqui, Apocalipse tu Jesus Cristo, e além em grego, é claro, porque era a língua que eles falavam, que eles conheciam, né? E dessa maneira eles iam receber o conhecimento da revelação. E nisso já está uma bem-aventurança. Eu sempre brinco que essa aqui é a mais fácil de todas. Você estando aqui e ouvindo, você já está com ela. Pode ser que você saia daqui sem entender nada, mas ouviu, já está bem-aventurado. Não é bem assim. O texto diz: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois tudo vai começar a acontecer agora. O tempo está próximo. Então, o legado está aí. Passou do pai para o filho, para o anjo, para João, para os servos, chegou aos servos. Que legado é esse? A palavra de Deus revelada em Apocalipse e o testemunho de Jesus Cristo. O que é para fazer com isso? Guardar. Guardar não é colocar no bolso, né? Guardar não é colocar dentro do baú. Isso é um hebraísmo, né? Guardar. O que significa guardar a palavra de Deus? Estocá-la? Preservá-la? Não. Praticá-la. Eu guardo a tua palavra, quer dizer, eu pratico a tua palavra. Então, o legado é não só para João, não só para os servos lá das igrejas da Ásia Menor, mas também para quem sentou no último banco do ônibus. Sim, é um legado para todos nós. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus estão aqui agora, diante de nós. E nós somos bem-aventurados desde já, se nós começamos o processo. Primeiro é ouvir. Alguém está lendo, alguém está explicando, e outras pessoas estão recebendo o conhecimento. Só que isso não é o fim em si mesmo, não pode parar aqui. Aí nós saímos daqui e nós vamos lá para o mundo dizendo: é isso que eu vou viver, é isso que eu vou praticar, é isso que eu vou guardar, conforme eu aprendi. Se você faz isso, bem-aventurado. Você tem a primeira das 7 bem-aventuranças que o Apocalipse traz para nós. João, o autor, verso 4: às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, isso é uma saudação, né? Graça e paz, é assim. Por isso que o Apocalipse, ele reúne 3 gêneros literários. Ele é profecia, ele acabou de dizer aqui, que guardam as palavras da profecia. Ele é profecia, mas ele é uma profecia apocalíptica, porque ela não é exatamente igual às profecias do Antigo Testamento, ou a maioria delas. É uma profecia revestida de simbolismo literário. E finalmente ela é uma carta, uma epístola. Então ela é uma epístola profética apocalíptica. Ficou fácil, né? É isso que o Apocalipse é. Ele consegue reunir os 3 gêneros, mas tudo dentro desse conceito de revelação apocalíptica. Essa carta que João escreveu e que mandou para os crentes lá das 7 igrejas, né, vai com essa saudação: graça e paz a vós outros. São as 2 palavras, né, que resumem o Antigo e o Novo Testamento. Graça é a palavra do Novo Testamento, paz é do Antigo. A grande palavra do Antigo é shalom, a paz. Deus quer trazer paz ao seu povo. Deus quer viver em paz com o seu povo. Por isso que ele providencia todos os meios para salvá-lo. E esses meios são graça. Não há meios de salvação, são os meios de graça. Através da graça nós temos paz. Através da graça que Deus providenciou para nós. Agora a saudação é da Trindade.
É das três pessoas. Veja que as três pessoas aparecem aqui. A pessoa do Pai aparece como sendo daquele que é, era e há de vir. 3 descrições. E aqui elas estão, né, naquela ideia original do nome de Deus, né, quando ele se revelou lá para Moisés. Moisés perguntou: qual é o teu nome? Como é que eu digo lá para os israelitas no Egito? Quando perguntarem: quem te mandou? Qual é o nome? Deus fala: meu nome? Eu sou. Eu sou o que sou. E aqui João pega isso, né? Então, nessa primeira expressão, aquele que é. Mas veja como ele coloca, né, também presente, passado e futuro. Que era. Muito antes de já ser agora, ele já era. Ele sempre existiu, Deus eterno. Que há de ser. Que continuará sendo. E aqui a ideia de vir também. Ou seja, que age. Não vai ficar estático, parado. É o Deus em ação. O Deus que é o Deus que trabalha. É o Deus que age desde sempre e para sempre. Então, a pessoa do Pai, primeiro, com 3 descrições. A pessoa do Espírito vem com 7 descrições. É a primeira vez que aparece explicitamente o número 7, né? Os 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Espera aí, quantos Espíritos Santos existem mesmo? Um Espírito Santo ou 7 Espíritos Santos? Você agora tem que começar a falar assim: ô seus Espíritos Santos. São 7, né? Então, tem 7 Espíritos diante do trono. Simbologia apocalíptica, certo? Desde agora, desde já, você abandona todo o conceito de literalismo. Porque se você não fizer isso, você vai criar uns monstros piores do que já estão aqui descritos. A sua interpretação vai aumentar um pouco mais isso. Então, aceite que são símbolos. Por que é que são os 7 Espíritos? Porque o grande símbolo do Espírito Santo é o candelabro, que tem 7 hastes, e ele já vai ser descrito como sendo as 7 tochas, né? As 7 tochas de fogo ardendo diante do trono de Deus. É a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo como aquele que é enviado para toda a terra, né? Vai descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em toda a terra. Portanto, ele é a fonte do poder, né? Recebereis poder ao descer o Espírito Santo. A fonte da energia, da luz, do fogo que ilumina. É a nossa missão, né? É dele de onde vem a nossa missão para testemunhar em todo o mundo. E ele está sendo aqui também esse que está saudando, né? É da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E, terceiro lugar, e aqui, veja que as 2 pessoas estão invertidas, né? A gente fala em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. Isso é só uma convenção teológica. As pessoas da Trindade não se nomenclam dessa maneira. Ou primeira pessoa, pois não. A segunda pessoa vem aqui, aí o filho vem dizer: eu sou a segunda ou sou a terceira? Aqui eu estou meio perdido. A gente usa essa distinção, mas, digamos assim, a ordem da segunda e terceira são perfeitamente alteráveis. Pode inverter, e às vezes a Bíblia inverte mesmo. Mas o importante é que estão juntas, as 3 pessoas aqui. E a próxima é a que tem mais destaque. Não por ser mais importante do que as outras 2 pessoas, mas porque a revelação é sobre essa pessoa. E sobre o que ela de fato faz para a nossa bem-aventurança, para que nós sejamos bem-aventurados. Quem é a terceira pessoa? É Jesus Cristo, nome e sobrenome, né? Para não ter dúvida. Você sabe que Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Você já sabe, é só um título, né? Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Já esses 2 nomes seriam suficientes, porque eles são ricos de simbolismo. Jesus é Salvador, Cristo é ungido. Mas notem os próximos 3 títulos. Interessante, né? O Pai, 3. Era, há de vir. O Espírito no meio, 7. 7 tochas, as 7 lâmpadas. E o Filho é quem?
a fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. 3 títulos para Jesus. Então, a balança está perfeitamente equilibrada aqui, da Trindade, né? O Pai com 3, o Filho com 3, o Espírito com 7 no meio. É um equilíbrio total. Os 3 títulos de Cristo são, outra vez, dá para escrever um livro para cada um deles. Qual é o primeiro? O mais importante de todos: testemunha. A testemunha verdadeira é o que literalmente significa no texto grego. A testemunha real, a testemunha por excelência, a testemunha número 1, a testemunha verdadeira. O que significa? O testemunho de Jesus Cristo, o fato de que Ele, durante toda a sua vida aqui, do nascimento até a sua morte, honrou a palavra de Deus, sem mácula, sem defeito, sem dolo. O Cordeiro sem mácula e sem defeito, testemunha verdadeira. Mas Cordeiro é feito para morrer, né? Cordeiro é feito para ser sacrificado. Então, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi sacrificado, é por isso que ele é a testemunha fiel. Aponta para a sua vida e morte. Vida e morte. Vida de obediência, morte de obediência. Obediência na vida, obediência na morte. E porque ele é, em primeiro lugar, a fiel testemunha, ele é, em segundo lugar, o quê? Ele é quem morre, mas não fica morto. Ele é o primogênito dos mortos. O que significa isso? O mais velho. O irmão mais velho dos ressuscitados. O número 1 a ressuscitar. Não teve outras pessoas que ressuscitaram antes de Cristo? Como é que ele pode ser o primeiro? Não seria Lázaro, que ele mesmo ressuscitou antes? E os filhos da viúva lá, que Elias ressuscitou? Sim, mas todos esses morreram de novo. Eles não ressuscitaram com corpo eterno, incorruptível, imortal. Até agora só teve um. Com essas qualidades e características, até agora só tem um. O primogênito dos mortos. O segundo irmãozinho ainda não nasceu. Ainda não. Mas está para nascer. Só que vem de penca. Vem de uma vez só. Quando o Senhor voltar e toda a sua igreja ressuscitar gloriosa e incorruptível, tragada foi a morte pela vitória, caiu o último inimigo, então temos a colheita, todos os primogênitos agora, todos os irmãos mais novos do primogênito, em pé diante do trono, por acontecer ainda, mas ele já é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E por que é isso? Ele também é essa terceira coisa que aparece aqui. Essa terceira descrição, esse terceiro título. O que ele é? O soberano dos reis da terra. O que quer dizer isso? Soberano dos reis da terra. Quer dizer, Rei dos reis. Senhor dos senhores. É o título que ele tem desde que ele morreu no Calvário, na cruz, ressuscitou 3 dias depois e fez o que em seguida? Assentou-se à direita da majestade nas alturas e recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele que está escrevendo para você. É dele que vem a saudação. Não só dele, mas também dos 7 Espíritos. Não só dele, mas também daquele que é, que era e que há de vir. Essa sequência aqui, tríplice, veja como você tem o número 3 e o 7 aqui intercalados. Eu não vou ter tempo de fazer isso, mas no restante do texto aqui,
O tempo todo vai acontecer. Ele vai colocar sempre 3 frases, 3 declarações. Isso é genialidade literária, não é só revelação. Não é só teologia. Trata-se de um livro magnífico em termos de detalhes e escritas. Eu tenho trabalhado muito isso no meu comentário a sair no próximo mês, se Deus quiser. Né? Depois de quase 700 anos, vai finalmente sair. Também são 700 páginas, né? Então 700 anos é uma página por ano. Deve sair em breve. É onde eu tenho trabalhado esses detalhes, mostrado essas coisas pequenas do texto, mas que mostram, né, a grandiosidade do texto que nós temos em mãos. Né? Não é coisa pequena, é coisa extremamente rica e preciosa. A sequência: testemunha fiel, primeiro a ressuscitar, primeiro a reinar, né? Primeiro rei, soberano de todos. Apocalipse quer aplicar à igreja agora, e vai fazer isso. Quer reinar, meu filho? Tem que morrer primeiro. Quer se assentar nas alturas? Primeiro tem que ser testemunha. Primeiro ser testemunha. Mas ser testemunha é ruim, né? Porque eu posso morrer. Mas você ressuscita, né, meu cara? Depois da testemunha fiel, vem o primogênito dos mortos. E só depois disso vem o soberano dos reis da terra. Então é uma sequência necessária. É a rota. É a rota que nós temos que seguir. Se a gente quiser ser dignos do legado que Ele nos deu. Do Pai para o Filho, do Filho para o anjo, do anjo para João, João para os servos. Aí está o legado. É a rota. Jesus nunca enganou ninguém. Não é do tipo assim: seus problemas se acabaram, venha para a novena, venha para o culto, venha para o 7 não sei o que lá, e pare de sofrer. Nunca enganou ninguém. Ele sempre disse: quer vir após mim? Olhe para onde estamos indo. Para onde eu estou indo? Tome a sua cruz e siga-me. Porque é para lá que eu vou. Eu vou para o Calvário. Minha rota é para o Calvário. E se alguém quer ser meu discípulo, é a mesma rota, não tem outro caminho. Se quer ser meu discípulo, a rota é para o Calvário. Mas agora nós descobrimos que não termina no Calvário. Porque depois do Calvário tem o quê? O domingo de Páscoa. E depois do domingo de Páscoa tem o quê? Assentado à destra dos céus, tendo recebido do Pai toda a autoridade e poder. Ou seja, essa é a rota. Mas não se chega à glória das alturas sem antes passar pelo Calvário. Sem antes passar por isso. O problema do evangelicalismo brasileiro, o problema da teologia brasileira de forma geral, é que o pessoal quer chegar à glória sem passar pelo Calvário. A galera quer se livrar. Não tem como. Não. Essa aqui é a sequência. Ou você encara ou pula fora. Aliás, Jesus deixou também isso muito claro para os seus... para um grupinho que queria segui-lo, né? Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Estou aqui contigo e não abro. Jesus deu uma olhadinha e falou assim: sério? É sério isso? Você tem que negar a si mesmo. Ninguém pode vir após mim, ninguém se não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir-me. Você vai me seguir mesmo? As raposas têm ninhos, covis na verdade. Os passarinhos têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. É sério isso? Mas mestre, eu vou te seguir, mas só que primeiro eu preciso ir lá fazer qualquer coisa. Deixa os qualquer coisa fazer qualquer coisa, venha você e me siga. Não tem. Sempre que você usar
mestre, eu quero te seguir, mas... Acabou. E se colocar então a palavra primeiro depois disso, estragou o resto. Porque se você coloca, mestre, eu quero o Senhor, mas primeiro... Peraí, então quem que é primeiro? Não é mais Jesus. Então Jesus virou o que aqui na história? Segundo, terceiro, quarto. E aqui é igual a Copa do Mundo, sim. O segundo é o primeiro dos últimos, acabou. Jesus, se ele não for o primeiro, ele não será nada. Porque segundo ele não vai ser. Não tem primeiro antes de Cristo. Primeiro só serve, essa descrição só serve para Cristo, se nós quisermos ser seus discípulos. Só cabe a Ele essa palavra. E a nada e a ninguém mais. Aí vem as doxologias, né, na sequência, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Veja, é isso que Jesus veio fazer, tá? O assunto central da Escritura não é aquele que veio para nos curar das nossas doenças. Não é aquele que veio para nos livrar das pobrezas, das dificuldades, sabe? Ele não veio para nos dar uma boa psicologia emocional, para a gente ficar mais suave aqui nesse mundo. Não. Nosso problema, sabe o que é? É pecado. Não dê outro nome. Não mude o diagnóstico. Não deixe a coisa mais suave, porque não é isso. O nosso problema é pecado. E Ele veio para resolver isso. Nos libertou dos nossos pecados porque nos ama. Mas foi caro para fazer isso. Foi caro. Então nunca se esqueça do preço. Quando você achar que o pecado não tem importância, que é pequenininho, lembre-se que o custo foi alto. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados. Não para que a gente viva nesse mundo como mendigos espirituais, não, mas como reis e sacerdotes. E nos constituiu reino e sacerdotes. O pessoal fica esperando um reino futuro e se esquece que algo agora já tem que ser assim. Nós somos o reino de sacerdotes de Cristo aqui neste mundo. Nós somos seu exército. Aliás, quando você pega mais para frente, você vai ter aquelas contagens de gente, né? 12 mil daqui, 12 mil de lá, 12 mil de lá. Isso é contagem de exército. Era assim que eles contavam os valentes de Davi, os valentes de Benjamim, os valentes de Judá. 12 mil, 12 mil, 12 mil, sim, é isso mesmo, exército. Nós somos o exército de Cristo. E vamos para a guerra, vamos sim. E vamos matar o mundo. Não vamos matar ninguém. Vamos morrer. Nós somos um exército às avessas. Porque nós somos um exército de cordeiro. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Espera, Cristo, não tinha que ser um lobo no meio dos cordeiros? Não, é o contrário mesmo. Nós somos o exército que paradoxalmente vence morrendo. A gente não vence matando. Tem muito cristão confundindo as coisas, sabe? Não, eu preciso me armar, eu tenho que ficar, eu preciso... Calma, gente. Não, a única arma nossa é a cruz. Não precisamos de outra. Não, nossa única arma é a cruz e a Bíblia. Não, nós não estamos aqui para matar ninguém. Nós estamos aqui para morrer. Paulo falou assim: nós somos como ovelhas que todo dia são levadas ao matadouro. Em todas estas coisas, contudo, somos mais do que vencedores. É muito paradoxal. A nossa vitória está na fiel testemunha
no testemunho fiel. Se eu disse lá na primeira palestra aqui que nos falta algo, nos falta mesmo. Não é o Evangelho, nós temos ele. Mas nos falta ser testemunhas fiéis do Evangelho. Isso falta. Porque eu sinceramente não sei. E não é uma questão de julgamento. É só uma questão de não saber mesmo. Se nós soubéssemos que hoje, por nos reunirmos nesse lugar, soldados pudessem vir aqui e nos levar todos presos, não sei quantos viriam. E depois disso serem açoitados, expostos publicamente. Eu não sei quantos viriam mesmo. A gente sabe, já não vem muitos quando não tem nada. É tranquilo. Já o pessoal prefere o sofá e a TV. É de se imaginar se o teste realmente estivesse aqui, né, hoje, como já esteve, e como ainda está hoje em alguns lugares do mundo. Quantos de nós realmente estariam lá? Mas calma, gente. Tudo vai acabar logo. E o Apocalipse já diz isso de cara aqui no versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Até quantos o transpassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. É a primeira das 7 menções de Apocalipse para o momento terrível do retorno de Cristo. Que é claro, para uns, né, será aquele momento do perfume de vida, né, mas para a grande maioria será o dia de bater no peito, o dia de lamento. Ainda que alguns autores aqui tentem interpretar essa frase dizendo que esse é um lamento de arrependimento, tipo assim, a gente, né, devia ter crido em Deus antes, não cremos, então agora a gente crê. Não tem salvação depois da volta de Cristo. Não. Toda e qualquer salvação é antes da volta de Cristo. Uma vez que Cristo já veio e todo olho já o viu, não há mais oportunidade. Até porque seria injusto, né? Seria injusto se Deus desse chance de salvação para pessoas depois da volta de Jesus. Não seria pela fé, então? Seria pela vista? Salvação não é pela vista. Salvação é pela fé. E a fé é o que é? A certeza, a convicção do que você não vê. Por isso que é fé, porque você não vê. Se você vê, não é fé. Quando todo olho o ver, não tem mais fé. Acabou o papel da fé. Hoje tem fé, tem esperança, tem amor. Fé e esperança vão acabar. Só vai ficar amor. Que é o modus operandi, né? A vida comunitária do mundo vindouro, claro. Esperança porque não precisa. Porque já se cumpriu tudo. Não tem mais o que esperar. Fé porque não precisa. Estou vendo tudo. Naquele dia da volta de Jesus, o que o texto diz é lamento e dor. É a primeira antecipação. A partir daqui, sempre nós vamos ver essa cena catastrófica da volta de Jesus ser ampliada nas várias vezes em que Apocalipse vai contar e recontar essa mesma história. E agora eu já posso falar um pouco sobre isso. Porque você não pode ler o Apocalipse do capítulo 1 até o 22 como se narrasse uma história linear, assim, cronológica. Se você fizer isso, aí você vai entrar nos dilemas complicados. Por exemplo, você vai ter que perguntar assim, os ímpios são igual gato? Por quê? Porque diz que gato tem 7 vidas.
Então, os ímpios morrem 7 vezes em Apocalipse. Ele está o tempo todo vindo e matando os ímpios. E matou todo mundo, blá, blá, blá. Aí recomeça, quando de novo, mata todo mundo de novo. Eu fico pensando, mas não tinha matado já agora há pouco a galera ali? E agora, quem que está matando outra vez aqui, né? O pessoal brota igual barata, né? Dos ralos. Não. Recapitulações. São 7 cenas de batalha final, não só uma. E a primeira está aqui de forma bem embrionária. Veja que ele só dá uma pincelada. Ele vem com as nuvens. Todo mundo vai ver. E vai ser pauleira assim para todo mundo. Se prepare. Se prepare. Todos se lamentarão naquele momento. É o dia da batalha final. E aqui é a primeira vez que ele anuncia isso e vai narrar mais 6 vezes ao longo do livro essa batalha, que não são 6, não são 7. Não tem batalha antes do milênio, batalha depois do milênio, batalha do milênio no meio, batalha 3/4. Não. Só existe uma vinda de Jesus. Ele não vem, primeira vinda, ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 5, a vinda 3.44. Não. Ele só vem uma vez. E nessa vez está claro. Todo olho o verá. Por isso que eu sempre brinco, gente, que história é essa de volta secreta? Só se for para o cego. E nem para ele, porque nesse caso aqui ele vai ver, né? Todo olho verá, cego ou não. Tem que ver. Não tem, como é que vai ser secreto se todo olho verá? Ah, mas é porque ele vem escondido só nas nuvens e tal, e quem está aqui na terra não vai ver. Mas o texto diz, vai ver. Todo olho o verá. Sobre as nuvens. Até quantos o transpassaram. Até, é uma espécie de uma... Porque quem transpassou Jesus de fato, né? Aqueles soldados que feriram Jesus, os que o mataram. Os que tiveram certeza da morte, os que confirmaram, não foram os que mataram, o que matou foi a cruz, né? Ele morreu antes disso, mas aquele soldado que atravessou Jesus com a lança, o transpassou. E o que ele fez isso por quê? Para se certificar de que estava morto mesmo. Então aquele que estava morto mesmo, e que o cara viu que estava morto mesmo, tem que vê-lo vindo sobre as nuvens com poder e glória. Todo olho o verá, até de quem o transpassou. Para que fique indubitável que ele não está morto. Porque sim, ele é a testemunha fiel, mas é também o primogênito dos mortos. E mais do que isso, é Senhor dos senhores. Eu, João, diz o verso 9, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Segunda vez que ele menciona isso. Por que é que eu me achei na ilha chamada Pátimos? João diz. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Porque eu sou isso. Eu sou uma testemunha do testemunho de Jesus. Isso, irmãos, adquire um tom quase místico no Novo Testamento. Eu vou com cuidado nisso, mas eu preciso afirmar. Quase místico. Os primeiros cristãos, como Paulo, como João, como Pedro, eles tinham a noção de que a vida deles estava destinada para morrer. Paulo sempre soube disso, né? O Senhor, quando o chamou, disse, esse cara aqui, ó, sabe o que ele vai fazer? Vai sofrer. Estou chamando esse cara aqui para sofrer por mim. O Ananias não quis batizar Paulo, né? Eu? Tá doido? Esse cara mata. Ananias, vá. Não tenha medo, porque este é para mim um instrumento escolhido. Mas pensa, opa, que nobre, né? Quem dera eu
Você é um instrumento escolhido de Deus. Mas para quê? E eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Por isso que Paulo dizia, eu não sou apóstolo dos gentios, não. Eu sou apóstolo do sofrimento. Minha missão é sofrer por Cristo. Acho que eu estou triste com isso? Me alegro no meu sofrimento por Ele. Se tem uma coisa que eu me orgulho, não é em visão, não é em números de pessoas que já se converteram pelo meu trabalho. Não. Você quer saber do que eu me orgulho? Eu recebi dos judeus 4 vezes, 5 vezes, fustigado com varas, quarentena de açoite -1, jejum, naufrágio, vigília, nudez, perigo, espada, morte. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O sofrimento por Cristo. Aqueles primeiros discípulos, eles entendiam isso. Paulo fala assim, eu quero preencher na minha vida o que resta do sofrimento de Cristo. Eu vou pôr um pinguinho nisso. Quero ser um pinguinho. Como é que Paulo descreve a morte dele a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, diz assim, estou sendo oferecido como libação. Sabe o que é libação? Tem o sacrifício, tem a oferta, tem a vítima, o cordeiro morto, e você vai e derrama um pouquinho de sangue em cima do morto. Ou vinho, mas é o símbolo, é o sangue. O que Paulo diz, a minha morte, a coisa mais gloriosa que pode ser, é ela ser essa libação em cima do sacrifício de Cristo. Não que tenha valor redentivo a nossa morte, só de Cristo tem. Mas ele fala, eu quero identificar-me com Ele na sua morte, em Filipenses 3, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E depois também dar uma sentadinha lá em cima dos lugares celestiais, para reinar um pouco também, que é bom. Mas não tem reino antes do testemunho. Não há vitória sem sacrifício. Primeiro, o testemunho. Então João está lá em Pátimos por causa disso. E ele tem noção de que ele é essa testemunha de Jesus, porque ele está com quase 100 anos de vida e só experimentou uma coisa na sua vida, que foi sofrimento. E ele não está terminando os seus dias numa ilha paradisíaca. Até podia ser, né? João está numa ilha, aonde? No mar Mediterrâneo. Você já imagina a Grécia, né? As ilhas, mar azul, maravilhoso. Não. Isso é uma ilha prisão. Ele é um exilado. Ele está ali quebrando pedra para pavimentar estradas romanas. Ele está ali para sofrer. Está ali porque é uma testemunha, porque não negou o nome de Cristo. E porque não negou o nome de Cristo, está pagando o preço do testemunho. Mas isso é glorioso. Isso não é ruim. Ao longo da história, os cristãos começaram a pensar que eles não deviam mais sofrer por Cristo. E que eles tinham que encontrar um jeito ou outro de se livrar disso. E a gente é esperto, né, para se livrar. A gente consegue encontrar caminhos e formas para não pagar os preços que são cobrados de nós. A gente encontra caminhos alternativos. Você quer saber? 90% daqueles crentes da Ásia Menor, do final do primeiro século, que viviam lá naquelas cidades, eram exatamente igual a nós. Gente que cria em Jesus, sim, mas não estava muito afim de sofrer, não. E se pudesse escapar do sofrimento dando um jeitinho, mesmo que não fosse assim tão espiritual, o jeitinho, eles estavam dispostos a fazer. E alguns estavam dispostos a fazer coisas bem piores para manter suas conquistas humanas. Bem piores, como nós vamos ver nas cartas em seguida. Achei-me em espírito no dia do Senhor, um domingo provavelmente, né? Dia do Senhor, já no final do primeiro século, significa o dia de descanso, o dia da igreja, o primeiro dia da semana. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, então antes de ver ele ouve, né? O que vês, que você vai ver a partir de agora,
Escreve em livro e manda às 7 igrejas, aí estão elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Começando com Éfeso, já no porto, né, uma cidade portuária, na Ásia Menor. A ilha de Patmos ficava praticamente em frente de Éfeso, só que, né, no meio do mar. A carta vai primeiro para Éfeso, que é a principal cidade, né, a capital de toda aquela região. E depois ela vai fazendo um círculo para a esquerda e vai para, em seguida, a igreja de Esmirna, depois Pérgamo, mais lá em cima Tiatira, vai descendo Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ou seja, faz um ciclo. As próprias cidades. Por que João não colocou aqui outras, como por exemplo Colossos, que ficava do ladinho de Laodiceia? Por que não entrou na lista? Por que ele não colocou Hierápolis, também importante? Porque Jesus não falou para eles. Porque só essas 7. Senão dava 8, né? Senão dava 9, né? E ele quer 7, pronto. 7. Pelo símbolo. Mas também pelo círculo. Talvez seja um modo de dizer, quer entender Apocalipse? É 7. E tem ciclo. Quer entender o livro? Sabe de uma coisa. O número 7 não pode perder nunca de vista. E entenda que começa e termina no mesmo lugar sempre. Porque vai subindo e vai fazendo exatamente o que o ponteiro do relógio faz, o nosso, né? Até voltar para a cidade de Éfeso. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi. Aqui começa a visão. Até aqui só foi a audição, ele só ouviu, não viu nada. Mas agora ele se vira e o que ele enxerga? Vi 7 candeeiros de ouro. 7 lâmpadas, né? 7 lâmpadas, 7 tochas. Foi isso que ele viu. Portanto, aqui você já esquece toda a questão literal. Ele não enxergou, não apareceram do nada ali, sabe, em Patmos, não tinha ali 7 lâmpadas. Assim que ele se vira, ele entra no mundo da visão. Quase como se fosse hoje a chamada realidade virtual. Ainda isso é bem incipiente, né? Eu posso brincar aqui e dizer que João experimentou uma plena realidade virtual. Você coloca aquele óculos, você não está mais nesse mundo. Quando você coloca aquele óculos, você está dentro de um outro lugar. E você enxerga tudo que está à sua volta, mas não é nada do que está à sua volta. Então é um mundo que se sobrepõe. Aqui, o mundo da visão espiritual se sobrepôs. E João passou a enxergar apenas isso. Esse mundo da visão espiritual. Que não é um mundo literal. Aqui está o problema. É aqui que as pessoas se perdem muitas vezes. Elas acham, por exemplo, que quando João subiu e foi ao céu, no capítulo 4, e enxergou lá o trono de Deus, os seres viventes e as criaturas, que o céu é exatamente assim. E que se você fosse hoje, lá, estão aqui os 24 anciãos, ali estão os 4 seres viventes, que é dessa maneira. Não é dessa maneira. O céu, como ele é, não tem como descrever. Ele é indescritível. Não há linguagem, não há recurso literário da nossa esfera de existência para entender. Não é possível. Lembra o que Paulo disse? Conheço um homem em Cristo há 14 anos, no corpo fora do corpo, você Deus sabe. Foi até o 3º céu. Eu não sabia que tinha um 2º, ele foi ao 3º. Foi até o 3º céu e viu o quê? O que ele viu? O que ele viu no 3º céu? Coisas inefáveis, as quais não se descrevem. Portanto, se alguém disse que foi ao céu e voltou e descreveu literalmente ao céu, está mentindo. Não tem como descrever.
Não é possível descrever o céu literalmente. João não está descrevendo o céu literalmente. É uma visão espiritual / simbólica, cheia de simbolismos. Pessoal, vai para o céu e volta e escreve, diz que viu Jesus, não sei o que lá, e estava não sei aonde, e comeu não sei o que lá. Tem gente que vai para o inferno também, e daí volta, não sei porque que volta, né? Podia já ficar, mas aí a pessoa volta e descreve o inferno. Gosta tanto do inferno? Vá. Né? Fica, quer conhecer tanto? Eu não. Eu não estou interessado em saber como é o inferno. Você está? Qual a vantagem? Zero. Não tem vantagem nenhuma, a gente não vai para lá. Deixa quem vai, que um dia descubra. Eu não estou interessado. E também não seria possível descrever. Por isso que a Bíblia às vezes usa linguagem da era atual, humana, para descrever. Fogo e enxofre, fogo e trevas. O inferno é descrito assim, como lugar de trevas, e fogo, e enxofre. Mas são apenas metáforas. Não são descrições literais. Não, o inferno não tem mesmo fogo. Jesus disse, é um lixão, onde o verme nunca morre, onde a fumaça nunca se apaga. Então tem verme no inferno corroendo os caras lá. Não é literal. E se você não entende que não é literal, e tem que entender desde agora, desde já, você não vai entender o resto. Não vai entender. Então você precisa aceitar isso, que se trata de uma descrição espiritual / simbólica. Veja, ele vê 7 lâmpadas, 7 candeeiros, 7 candelabros. Aparentemente eles não têm 7 hastes cada um, mas apenas uma haste. Israel era um candelabro com 7 hastes. A igreja são 7 hastes individuais, mas cumpre a mesma missão. As mesmas 7 tochas do candelabro estão nas 7 tochas da igreja, e que são, em última instância, os 7 Espíritos de Deus. E por que é que eu já estou dizendo que é a igreja? Porque aqui não tem como fugir, né? O próprio Cristo disse, aqui eu não vou deixar dúvida, eu vou já dizer o que é. Quer saber o que são os 7 candelabros, 7 candeeiros de ouro? São as 7 igrejas. Quais? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes. Ou seja, João se virou e, apocalipticamente falando, enxergou as 7 igrejas para as quais ele estava escrevendo o livro, e as viu como 7 tochas de ouro, porque isso mostra a dignidade daquelas igrejas. É como o Senhor as vê, não é de qualquer material, não, é de ouro. A pureza do ouro, a preciosidade do ouro, metáforas de como o Senhor enxerga a sua igreja. Nós, às vezes, nós enxergamos assim, né? A gente às vezes como uns vasinhos de barro mal feito, mas o Senhor enxerga como candelabros de ouro. E vê, acima de tudo, a função dessa igreja, que é espargir a luz. E quanto a isso, ele é sério, porque ele fala, não pode pôr embaixo da mesa, não. Não foi feito para isso. E vai repreender a principal das igrejas, a Éfeso, a grande metrópole, a grande cidade, dizendo, se não brilhar, eu tiro o candelabro, eu removo o candelabro. Está aí para brilhar, tem que brilhar. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. A igreja tem essa função, uma função de ouro. Mas o que mais impressiona então é o que ele vê na sequência. No meio dos candeeiros, no meio, quem? Aquele que disse, eu estou convosco todos os dias, até o fim. E quando ele disse isso, logo após dizer, brilhem, vão por todo o mundo, e preguem o Evangelho, e sejam minhas testemunhas em todo o mundo, eu estou com vocês. É uma lembrança dessa segunda parte da grande comissão. O que ele está dizendo é,
O único modo dessas 7 igrejas brilharem suficientemente perante o mundo é se o Cristo no meio delas cumprir a função dele. É Ele quem nos dá o poder. Eu tenho todo o poder, dou a vocês, para serem minhas testemunhas. Vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, que cena gloriosa, a primeira visão, né? A igreja e o seu dono. A igreja e o seu verdadeiro dono, que não é Edir Macedo, é Régis Soares e os outros donos que tem por aí nas igrejas. Né? Não. Só há um dono. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem que relembrar quem é seu dono, quem é seu Senhor. É preciso entender quem está no meio dela. Porque há um lado reconfortante na presença de Cristo no meio da igreja, mas também há um lado assustador nessa presença. Qual é o lado reconfortante? É o famoso hashtag tamo junto. Né? Estou com vocês. Tamo junto. Todos os dias. Vamos lá. A obra tem que ser feita. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, é assim que será. Vamos lá. Há um lado reconfortante ao perceber Cristo no meio da igreja. Mas há um lado preocupante, assustador, eu diria. Qual é? É aquele que ele vai evocar para cada uma das 7 igrejas. O que ele diz para cada uma delas? Conheço tuas obras. Eu sei quem você é de fato. Não adianta tentar se esconder. Não adianta tentar disfarçar. Eu sei. Eu conheço. E não é porque me informaram. Não é porque eu olho de binóculo de longe e te observo. Não. É porque eu estou convosco. Todos os dias. Eu estou no meio de vocês. É muito poderoso isso aqui. Mas aí, quem é que está no meio? Quando ele começa a descrever, a gente esperava que ele descrevesse um homem com cabelos longos, olhos castanhos, voz suave. Não é o Cristo que é desenhado nos quadros? Barba. Maria, eu te curo. Descreve um bicho feio aqui, que se eu encontrasse de noite na rua sozinho, eu saia correndo e não voltava nunca mais para ver. Olha como ele aparece aqui. Um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido a altura do peito com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, eram 2 chamas de fogo no olho dele, entendeu? Os pés, bronze incandescente, né, bronze saindo do fogo ainda, como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, ele tinha na mão 7 estrelas, e aí, né, a parte mais assustadora, da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Pensou você olhar e não ver língua e chegar uma espada saindo da boca de Cristo? E o sol então brilhou e ficou igual o rosto brilhou e ficou igual o sol. Jesus é assim? Ele é literalmente assim? Não, claro que não. Mas por que João o viu desta maneira? Porque cada uma dessas expressões aponta para algum dos atributos de Cristo. Descrevem para nós, de alguma maneira, os atributos de Cristo. Tá? Por exemplo, dizer que ele tem os cabelos brancos como alva lã, neve, significa o quê? Que ele é aquele ser atemporal, eterno, aponta para muito velho, muito antigo. A ideia, né, claro, não é uma ideia literal, não é para pensar num velhinho, é para pensar em alguém, como é descrito lá em Daniel, né, o ancião de dias, o eterno. Quando ele tem olhos de fogo, é para assustar a criancinha? Não, ele tem os olhos de fogo porque é o poder da sua onisciência,
é aquele que enxerga todas as coisas, perscruta, ou seja, é um olho julgador, é um olho capaz de discernir, né, e de punir. Quando diz que ele tem os pés de bronze incandescente, porque ele é aquele que pisa, esmaga, destrói os seus inimigos, pisa a cabeça dos seus inimigos com o seu poder justo, né? O bronze incandescente é um símbolo de justiça na Escritura. Então, ele faz isso. Quando ele tem uma espada que sai da sua boca, afiada de 2 gumes, aí ficou fácil, né? É o poder da sua palavra, é a palavra de Deus que é uma espada que pode fazer A ou B, pode cortar para lá ou pode cortar para cá, pode salvar, mas pode condenar. A mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. Todos são apenas atributos de Cristo, que ninguém em sã consciência deveria interpretar literalmente. Eu acho que poucos se atrevem a fazer isso, né? Mas a pergunta é, então por que faz no resto do livro? Sabiam que aquele grande intérprete antigo do quarto século, chamado Agostinho de Hipona, ele era literalista no começo, ele interpretava literal as passagens. Daqui a pouco ele começou a perceber, mas espera aí, tem umas que não dá para ser literal. Aí tem outras que parece que dá para ser literal. Uma dá, outra não dá. Aí ele disse, e agora? Qual é o critério? Qual o critério? Qual o critério que as pessoas têm para interpretar o que é literal e o que não é literal no Apocalipse? Eu vou dizer qual é o critério de 99,9% dos leitores e intérpretes do Apocalipse. O critério sou eu mesmo. O critério sou eu, o que eu acho, o que soa bem para mim, o que se encaixa com a minha teologia, o que se encaixa com a minha pré-interpretação do livro. Então, aí, se for o caso, eu interpreto literal. Se não for o caso, eu interpreto simbólico. Eu fico pulando igual galho de um galho para o outro, sem nunca se decidir, daqui a pouco cai mesmo. Eu vou dizer a você o seguinte, tem que ter um critério. Se não tiver um critério, você vai ser isso aí, é a sua subjetividade. O meu critério é o seguinte, todas as cenas são simbólicas. Todas. E todas as interpretações também devem ser simbólicas, a menos que o próprio livro se interprete já. Então, quando eu encontro uma interpretação literal no livro, eu digo, pode sublinhar aqui, literal. Por quê? Porque o livro fez isso. Quando o livro não faz isso, não sou eu que faço. Por exemplo, e vi um grande dragão, 10 cabeças, 7 chifres, um monte de um rabo, uma cauda vermelha. É literal? Não, o texto diz em seguida, trata-se da antiga serpente, cujo nome, sobrenome, RG, CPF, rua, endereço é Satanás, tá? Você não tem dúvida, o diabo e Satanás, dá os 2 títulos dele, do Antigo e do Novo Testamento, Satanás do Antigo, diabo do Novo. Satanás é adversário, diabo é acusador. 2 funções, né, de Satanás. Então agora não me cabe interpretar o símbolo do símbolo, dizer, não, mas Satanás é um outro símbolo, é o mal, é não sei o que lá. Não, é o diabo, é a pessoa do diabo, é ele mesmo, porque o texto fez isso. Por exemplo, aqui mesmo, 7 estrelas, depois 7 candeeiros de ouro. Aí Jesus vai dizer, quer saber o que é uma coisa e o que é outra? Eu vou dizer para você. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Quais? Eu acabei de mencionar, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadélfia. Ok, ele interpretou, acabou. Eu não tenho que ir adiante dizer, mas então essas 7 igrejas são 7 eras, que não sei o que. Como assim 7 eras? Cristo disse, são elas, as 7 igrejas, não tem símbolo do símbolo. É muito curioso, porque tem gente que inverte tudo. Quando o texto é simbólico, ele diz que é literal. Quando o texto diz que é literal, ele diz que é simbólico.
Eu acho engraçado isso, porque o pessoal que divide a história em 7 dispensações, a era aqui, né, com as 7 igrejas, nós estamos agora no tempo da igreja de Laodiceia. Tirou isso da onde? Porque a 7ª igreja do Apocalipse, nós estamos no 7º período. Tirou da onde isso? Sou eu, a autoridade. Eu que decido. Meu subjetivismo. Quando o texto deixou claro que os 7 candeeiros não são 7 eras, não são 7 tempos, são 7 igrejas. Qual o critério? Quando o Apocalipse interpreta algo literalmente, é isso e acabou. Quando ele não faz, não sou eu que faço. Fico apenas com o símbolo. Me contento com ele. E posso interpretar o significado dele, o qual nunca vai ser localizado para um período apenas, mas terá que de alguma maneira fazer sentido para todos os passageiros do ônibus, todos, não só você sentado na poltrona 45, doido para ir para frente. Não, esse mesmo livro tem que fazer sentido para quem está no primeiro banco, no segundo banco, no 3º século, no 4º século, no 5º século, no 6º século, no 7º século, no 8º, no 9º. Esse banco até agora só tem 24 fileiras. Mas estou achando que vai acrescentar mais umas aí, se o Senhor não retornar logo. Pode acrescentar mais algumas fileiras. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então o que é um século? É nada. Esse livro tem que valer para todo esse povo do passado. Por isso não tem que fazer essas interpretações mirabolantes. Esses gafanhotos que estão saindo do abismo aqui, ó, olha a descrição deles. Sabe o que o João está vendo? Helicópteros. Olha, ele tem uma cauda que gira. Só que João não conhecia helicóptero, né? Então, João não tinha como dizer, isso aí é um helicóptero. Ele disse, é um gafanhoto, e ele tem uma boca, e ele tem não sei o que lá. Estava vendo? Sabe quais helicópteros? Os que lutaram na guerra dos 6 dias, defendendo Israel contra os árabes. E mais, tinha anjo pilotando aqueles helicópteros. A coisa vai longe. O negócio não tem fim. Quando se trata de fantasiar. Mas é atrativo, né? Você começa a pensar, será que foi helicóptero mesmo que João viu? Você não tem treinamento bíblico, você não conhece a literatura, não sabe o que é a literatura apocalíptica, você começa a pensar que, de fato, as cores vermelho, branco e verde dos 4 cavaleiros são a bandeira do Afeganistão mesmo. Você vai começar a pensar que é isso. Não pode fazer uma interpretação que não sirva para pessoas que já estão nos bancos da frente, até chegar lá no primeiro banco. Qualquer interpretação que nós fizermos terá que valer para todos os passageiros do ônibus. E para aqueles que ainda vierem depois de nós, né, porque possivelmente ainda vamos acrescentar várias fileiras aí. Só Deus sabe a data. Eu não sou louco para dizer quando ele vai voltar. Ele disse que nem os anjos sabem. Que dirá eu? Até lá, passageiros, aprendamos com os nossos irmãos do passado. Até porque eles, mais perto do vidro lá na frente, enxergaram melhor que nós. E é por isso que a gente tem que voltar a esses assuntos sempre, né? E rever esses pontos todos para poder desenvolver a compreensão do Apocalipse. Agora, só para terminar, então já deu as interpretações, né? Ele disse aí, tinha na mão direita 7 estrelas, na boca saía uma espada afiada. Verso 17, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, mas estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Outra vez, né? Testemunha fiel, primogênito dos mortos, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu morri,
mas estou vivo. Eu tenho as chaves de tudo. Eu sou o cara sou o chaveiro. Eu abro e fecho. Só eu. O céu? Sim. Não só o céu. O inferno. Eu sou o chaveiro do inferno. Eu tenho as chaves do inferno. Oxe, não é o diabo não. Não é ele o chefe. Não é o diabo que é o chefe do inferno, que está lá com o caldeirão e a galera dentro, ele está espetando a turma dentro do caldeirão com o tridente. O chefe do inferno, senhor do inferno. O diabo não é chefe de nada, muito menos do inferno. Tudo que ele já teve, Cristo tirou dele na cruz. Ele teve algumas coisas, mas já foi despojado. O chefe do inferno é Jesus Cristo. Assuste-se o quanto quiser. O chefe do inferno é Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor dos céus. Porque Ele é o Senhor da terra. E porque Ele é o Senhor dos incontáveis abismos de trevas que possam existir. Ele é o Senhor de todas as esferas. Só Ele. Então, João, pode escrever. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Sobre o que o Apocalipse trata? Futuro, irmãos. Foi escrito para aquele grupinho que vai existir lá na grande tribulação, depois que Jesus voltar, aquela volta escondidinha, secreta, nas nuvens, volta, vai para o céu, deixa um grupinho na terra para apanhar. E aí, para aquele grupinho foi escrito o Apocalipse. Como assim? Mas tem o outro lado. Intérpretes sérios, competentes, dizendo, tudo cumprido no passado, tudo lá. Sabe, anos 70, queda de Jerusalém, cumpriu tudo. Está tudo cumprido. Preterismo absoluto. Nem uma coisa nem outra. Do que trata a visão? Do presente, João diz. Jesus diz, do que já é. Do que já aconteceu, das coisas que já são fato. E de tudo o que vai acontecer daqui para frente. Apocalipse, portanto, narra o passado, o presente e o futuro. É para todos os passageiros do ônibus, não é só para os da primeira fila. Muito menos só para os da última fila, que são os mais soberbos de todos, que estão lá na última fila e se acham os donos do ônibus. Enxergam nada e acham que veem tudo. É para todos os passageiros. É a mensagem espiritual da vitória de Cristo sobre a morte, por um testemunho fiel e verdadeiro, que quando é repetido pelo seu povo, imitado dessa maneira também, como testemunha fiel e verdadeira, alcança a glória da ressurreição e alcança a glória do reino. Nessa ordem sempre. Então, João, é o seguinte, para finalizar, o mistério das estrelas e dos candeeiros é simples. Os candeeiros são as 7 igrejas. E as estrelas na minha mão direita que você viu, são os anjos das 7 igrejas. Não são os pastores, não? Ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, não são os pastores, não? Não são. Se fosse, ele teria dito. Quanto às 7 estrelas, são os pastores das igrejas. São os presbíteros das igrejas. Ele não diz. Eu não posso interpretar o símbolo do símbolo. Se ele disse, são os anjos, é porque são eles mesmos. E porque o Senhor manda anjos para ajudar o seu povo. A gente não os enxerga, não os vê, mas eles estão presentes no nosso meio. Estão agora aqui. Não precisamos vê-los. Não precisamos dizer, estou vendo um. Só para parecer que sou mais espiritual que você. Não precisamos. Eles não são visíveis. Mas estão a serviço, são ministradores a serviço do povo de Deus.
A comunicação apocalíptica é através de anjo. Não sei se você consegue dormir com um barulho desse, mas é isso. É através de anjo. Porque o Senhor podia ter passado a mensagem. Cristo não podia ter passado direto para João. Como é que começa o livro? O pai deu para o filho o Apocalipse. O filho, em vez de ir lá e dar para o João, disse, não, eu quero um anjo no meio. Tacou para o anjo. E é o anjo que vai levar para João. É isso. Entendeu? Então, quando ele fala o anjo da igreja em Éfeso, é o anjo. O anjo que nós não entendemos, sabemos quem é, o que faz exatamente, mas a transmissão apocalíptica inclui o anjo. E por hoje é só, antes que alguém caia aí do telhado e eu não consiga ressuscitar, né, igual Paulo, então a gente termina por agora.